Olá, turma, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre a estatística novamente, e hoje nós vamos falar sobre os dados estatísticos sobre a vacinação. Aqui nós visualizamos o mapa do Brasil e como está a vacinação no Brasil até a atual data. Já foram 165.789.371 pessoas que receberam ao menos uma dose. Isso significa que 86% de pessoas no país já foram vacinadas. 150.419.056 foram totalmente imunizados. E 316.205.427 é o total de doses aplicadas. Isso conforme a fonte do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Então aqui nós vamos fazer uma demonstração da vacinação no Brasil, de forma estatística. A vacinação no país, os 165.789.371 vacinados que receberam a primeira dose equivale a 77,17% da população brasileira e 40,91% das doses recebidas pelos estados. Os 150.416.056 totalmente imunizados com duas doses ou dose única equivale a 70,2% da população brasileira e 35,96% das doses recebidas pelos estados, quase já se aproximando aí dos 80%. Então aqui nós mostramos a vocês, falando de matemática, o gráfico, tá bom? Esse gráfico aqui é estatístico e faz aqui uma demonstração de gráfico de linha. Então aqui nós temos um total de doses aplicadas de 316.205.427, vacinas, dentro de uma atualização aqui do dia 2 de fevereiro de 2022. Foi a data equivalente a este gráfico. Então a primeira dose, essa linhazinha mais fraca, e a segunda dose, ou mais dose única, essa linhazinha vermelha mais forte. Então, esse gráfico aqui, observe bem, na matemática nós chamamos de gráfico de linha. Nós temos aqui uma linha na horizontal, nós temos uma linha aqui na vertical, fazendo aqui um plano cartesiano, e aqui mostrando, desde o dia 21 de janeiro de 2021 até o dia 2 de fevereiro de 2022, aqui o comportamento deste gráfico com relação às vacinas já aplicadas no Brasil, tá bom? Aqui nós temos um outro gráfico, também um gráfico matemático de janeiro a fevereiro de 2021 até janeiro de 2022. Então também é um dado atualizado do dia 2 de fevereiro de 2022 em todo o Brasil. Aqui, por uma corzinha mais clara, a primeira dose, o comportamento no gráfico, e a segunda dose mais dose única, essa corzinha mais forte. Então, observe que aqui, neste gráfico, nós chamamos esse gráfico aqui de gráfico de barra, que é o gráfico de barra vertical, que é em pé, certo? Então, vocês observem que aqui entre os meses de junho e julho, até outubro, novembro, foi o período em que mais as pessoas foram vacinadas. Então, aqui de dezembro para janeiro, nós já estamos com um intervalo de pessoas constantemente também sendo vacinadas e também assim aumentando a quantidade de pessoas que precisam ser imunizadas totalmente. Então, esse gráfico aqui, lembrando a vocês, é o chamado gráfico de barra. Aí a gente traz para vocês algumas informações do Ceará com relação à vacina. Então vamos lá ver como é que está o Ceará em respeito à vacinação. No Ceará, os 7.334.841 vacinados que receberam a primeira dose equivale a 78,93% da população do estado
e 40,26% das doses recebidas pelo Estado. Os 6.694.212 totalmente imunizados com 2 doses ou dose única equivale a 72,303% da população do Estado e 35,76% das doses recebidas pelo Estado. Então veja que o Estado do Ceará já ultrapassou os 78%, tá bom? E as pessoas imunizadas também já passou dos 72%. Então nós já estamos bastante adiantados com relação à vacina no estado do Ceará. E aqui mostra o gráfico também, o gráfico de linha do estado do Ceará da primeira dose. Veja que a primeira dose já bastante pessoas já tomaram. E a segunda dose mais dose única também, desde o dia 21 de janeiro de 2021, chegando até a data do dia 2 de fevereiro de 2022, certo? Então esse gráfico aqui é o chamado gráfico de linha. Memorizem bem, né? O formato desse gráfico é importante para vocês entenderem um pouco da matemática envolvida na vacinação. Então outro gráfico, que nós já falamos para vocês, que é o gráfico de barras verticais. E aqui mostra o comportamento das vacinas no estado do Ceará. Primeira dose, corzinha mais fraca. E a segunda dose, mais dose única, essa cor aqui vermelha, mais forte. Então aqui entre os meses de julho a outubro, foi aqui um período em que as pessoas mais tomaram suas vacinas. E continuam tomando vacina. Então memorizando aí, esse gráfico é o chamado gráfico de barras. E aí a gente vai querer, né, dentro dessas informações que é importante para que todos saibam como está sendo a vacinação no Brasil e no Ceará, nós trouxemos para a aula de vocês o seguinte: vocês vão fazer um desenho geométrico. Como é isso? Vocês vão reproduzir os gráficos da vacina, utilizando os recursos disponíveis que vocês têm em casa, como régua, lápis comum, que é o lápis grafite, esse lápis que vocês costumam escrever, borracha, canetas, essas canetas podem ser preta, azul, vermelha, e se tiver em casa também os lápis de cores. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão, no item A, vocês vão desenhar, nós chamamos essa aula de desenho geométrico, tá? Utilizando aqui o assunto da vacinação. Vocês vão fazer esse gráfico de linha, tá certo? Vocês vão colocar esses valores nas linhas do caderno, tá certo? Vão inclinar os meses do ano e vão puxar umas linhas paralelas na horizontal e vão tentar demonstrar parecido esses dois pontos aqui que são pontos em linha, tá certo? Que é o chamado gráfico de linha. Vocês vão fazer essa representação aqui, vão tentar reproduzir, desenhar no caderno este gráfico que fala de vacinação de primeira dose, de segunda dose ou única. Vocês vão colocar exatamente toda essa representação aqui que tem nesse gráfico de linha, vocês vão passar para o caderno usando régua, caneta, vocês podem colorir até com outras cores, tá bom? Tipo assim, a primeira dose, se vocês colocarem aqui, no caso aqui está de cinza, então a primeira dose você representa aqui embaixo de cinza. A segunda dose está representada de azul, então aqui embaixo vocês marcam de azul. Se for mudar a cor da linha do gráfico, muda a linha também da legenda, tá certo? E o item B, vocês vão fazer o gráfico de barra. Aqui foi uma cobertura da primeira dose da vacinação em porcento, da população com 70 anos e mais, capitais do Nordeste, no dia 20 de março de 2021. Nós vamos aqui explorar exatamente o gráfico. Então esse gráfico aqui é o gráfico de barras na vertical, vocês vão colocar os números de 0 até 90 na linha do caderno, tá? Vão colocar aqui os estados do Brasil e vão tentar colocar aqui, marcar essas barras conforme as idades das pessoas, né? Colocando aqui essa representação, demonstrando o gráfico de barras. Nossa aula é somente reproduzir esses dois gráficos. A fonte que a gente pesquisou essa aula sobre a vacinação está nesse site aqui, que vocês podem, caso queiram saber sobre a vacinação mais atual no Brasil, é só clicar nesse link que vocês vão ter mais informações, tá bom? E fico no aguardo aí das atividades que vocês irão me mandar como retorno, como devolutiva dessa aula.